E aí, aqui é o Rei Li, e todo mundo sabe que para provas e concursos é importante e essencial ler a Constituição Federal, não é mesmo? Mas cadê que a gente lê? Cadê que a gente lê com atenção? É difícil, né? Por isso eu trago hoje para o canal uma proposta: ler comigo, ponto a ponto e comentando a Constituição Federal. Vamos lá? Pega aí o seu Vadimeco, pega aí o seu Remnote, se você, que nem eu, tem a Constituição no Remnote, e vamos lá marcar os pontos mais importantes e refletir sobre o que a gente está lendo para não fazer aquela leitura passiva, cansativa, que dá até sono. Então vamos lá. Então começando, artigo 1º, né? Não, pelo artigo 1º não, vamos começar pelo preâmbulo. Então o preâmbulo, a gente tem aquela norma que vale como norma no Brasil. Qual é a força normativa do preâmbulo? Já começa aqui. E essa questão cai em concurso público. Qual é a força normativa do preâmbulo? E o STF já foi chamado a se manifestar a esse respeito, e ele disse que o preâmbulo não tem força normativa, ele tem uma força interpretativa. Por quê? Qual é a diferença? Porque se ele tiver força normativa, o que acontece? Aqui no finalzinho ele fala que fundada na harmonia social, tarará, e promulgadas sob a proteção de Deus. O preâmbulo fala sobre a proteção de Deus. E aí, o Estado é laico? E se a Constituição do Estado não tiver essa previsão sobre a proteção de Deus? Ela vale, ela não vale? E o STF foi chamado a se manifestar a respeito disso lá com a Constituição do Acre. E o STF se manifestou que o preâmbulo não tem força normativa. Ele não tem força normativa. Ele não retira a laicidade do Estado. O Estado é laico. Ele protege toda manifestação religiosa e ele protege, inclusive, a ausência de manifestação religiosa de quem não tiver a manifestação religiosa, quem não quiser ter religião. E tudo bem, o Estado não se imiscui nas questões religiosas. Isso é essencial para a liberdade religiosa de cada um, de cada pessoa. Então, o preâmbulo não tem força normativa, ele tem força interpretativa. Então, aqui, quando ele está dizendo, nós, representantes do povo brasileiro reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático. Realmente, a interpretação da Constituição é de que nós temos um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundadas na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica de controvérsias. Então, tudo isso aqui tem que interpretar a nossa leitura da Constituição. A gente não pode ler a Constituição de uma forma que viole a liberdade, de que viole a justiça. Então não, a eficácia interpretativa do preâmbulo está aí, mas não tem eficácia normativa, não retira a laicidade do Estado, ok? E vamos lá, artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. O que a gente tem aqui do artigo 1º? Importante a gente notar primeiro que o Brasil é uma república federativa. República federativa. Isso aqui é importante por quê? Porque no federalismo, diferente da confederação, o que a gente tem, o que nós temos são estados que têm autonomia e não soberania. Então o estado do Rio de Janeiro, o estado de São Paulo, o estado do Acre, o estado de Rondônia, o estado de Sergipe, Maranhão, todos os estados têm autonomia, não tem soberania. Só quem tem soberania é a República Federativa do Brasil, só é o Brasil. Nós somos uma federação e não uma confederação. E aí eu marquei aqui, ver o artigo 18. Por quê? Porque nós temos um federalismo cooperativo. Federalismo cooperativo. Todos os entes federativos devem cooperar para a questão da democracia, para a defesa dos direitos e garantias fundamentais. Então, é por isso que eu marquei aqui o artigo 18. União indissolúvel dos Estados. O que quer dizer isso? Que aqui a gente tem, na nossa federação, a vedação à secessão. Não pode separar Estado, criar um novo país. Não pode. Isso é vedado pela Constituição Federal. E constitui-se Estado Democrático de Direito. Estado Democrático de Direito, também muito importante. E os fundamentos da República Federativa do Brasil, aqui a gente tem aquele velho mnemônico, de concurseiro velho, já sabe, é o sóci diva plu. Sóci diva plu. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Importante isso aqui. Dignidade da pessoa humana, a gente tem
como um super trunfo do direito à dignidade da pessoa humana, que no sentido kantiano do direito do princípio de dignidade da pessoa humana, o que quer dizer? O indivíduo é um fim em si mesmo. Ele não pode ser um meio para um outro fim. Nós não podemos usar um indivíduo para conseguir outras coisas. Ele não pode ser um meio para um outro fim. O indivíduo é um fim em si mesmo, ok? Esse é o princípio kantiano e a interpretação kantiana da dignidade da pessoa humana, utilizada principalmente pelas interpretações do STF. E o parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente, nos termos dessa Constituição. Aqui eu já até fiz um flashcard, vocês podem ver, né? Todo poder emana do povo, que o exerce como? Por meio de seus representantes eleitos ou diretamente. Se a questão do concurso tiver que todo poder emana do povo que o exerce por meio de seus representantes eleitos, nos termos dessa Constituição, não pode pular o diretamente. Por quê? Porque o povo exerce o poder tanto por seus representantes, votando e elegendo seus representantes, mas também diretamente. Como assim diretamente? Propondo leis, a iniciativa popular de lei, por referendo, por plebiscito. Existem formas do povo exercer o poder na República Federativa do Brasil, não só por meio de seus representantes, ok? Artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Se acrescentar aqui qualquer outro, está errado. Ministério Público é um poder? É um quarto poder? Não, de acordo com a Constituição não é. A mídia é um quarto poder? Não, de acordo com a Constituição não é. Pode ser num sentido político, num sentido filosófico, num sentido sociológico, sim. Mas nos termos jurídicos da Constituição, não. Nós só temos 3 poderes: Legislativo, Executivo e Judiciário, ok? Artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Não confundam os objetivos com os princípios e com os fundamentos. Os fundamentos são aqueles, né? O soci diva plu, a gente já viu. Os objetivos são verbos, são ações. Construir, garantir, erradicar e promover. Então, na questão do concurso, quando vier trazendo uma frase com um verbo e perguntando se isso é um objetivo, se isso é um princípio ou se isso é um fundamento, isso aqui normalmente vai ser um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, ok? Então, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então isso aqui é importante, são os objetivos fundamentais. Para que nós formamos a República Federativa do Brasil? Para que a República existe? É para isso aqui, ok? Artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Aqui estão os princípios das relações internacionais. Quem vai estudar direito internacional tem que memorizar, tem que ter isso aqui massificado na mente. Quais são os princípios das relações internacionais? E eu já vi perguntando isso aqui em prova oral, lá no TRF da 2ª Região, aqui no Rio de Janeiro. Fui ver a prova oral e uma das perguntas para a candidata foi exatamente essa. Quais são os princípios das relações internacionais? E aí como é que você faz para lembrar dos 10? Difícil, né? Mas foi perguntado. E a candidata passou, respondeu a maioria deles. Mandou muito bem. Aqui, você faz uma historinha. Eu procuro fazer assim, ó, para memorizar todos eles, eu faço uma historinha. A independência nacional, imagina o Dom Pedro I. A prevalência dos direitos humanos. Aí, alguma coisa que te lembre de direitos humanos. O Dom Pedro I está fazendo alguma coisa de defesa de direitos humanos. Tá defendendo alguma causa importante para você que te lembre de direitos humanos. Autodeterminação dos povos. Aí imagina um povo diferente, algum povo com vários tentáculos, ele dizendo, eu me autodetermino. Então vai criando uma historinha que você consegue lembrar de todos eles. Eu faço isso para lembrar de todos eles. Mas o importante é a gente saber, né? Independência nacional, então todos os países são independentes. Prevalência dos direitos humanos, então direitos humanos têm prioridade nas nossas relações internacionais. Autodeterminação dos povos, então os povos podem se autodeterminar. Não intervenção, o Brasil não vai intervir em outros países, em outros estados. Igualdade entre os estados, então na sociedade internacional, do que a gente tem uma sociedade de iguais. Lembra lá de Norberto Bobbio, né? Norberto Bobbio falava da sociedade de iguais e sociedade de desiguais. Sociedade de desiguais
quando a gente tem uma diferença, uma disparidade entre as partes. Na família, antigamente, a gente tinha uma sociedade de desiguais. A gente tinha o chamado pátrio poder, o pater família. Então, a gente tinha uma sociedade de desiguais. Hoje, o conceito atual de família, a gente ainda tem uma sociedade de desiguais quando a gente fala na relação entre pais e filhos. O pai e a mãe têm uma prevalência sobre os filhos, têm uma responsabilidade sobre os filhos. E ainda é mais ou menos desigual. Mas cada vez mais a família tem se aproximado de um conceito de sociedade de iguais. E nas relações internacionais, o que a gente busca e o que a gente procura é uma sociedade de iguais, igualdade entre os estados. Não tem prevalência entre um e outro. Isso juridicamente, ok? Aqui eu lembro também daquela diferença de conceito entre sociedade internacional e comunidade internacional. Qual é a diferença? No direito internacional, os doutrinadores diferenciam dizendo que sociedade internacional é algo que os interesses são mais econômicos, são interesses mais individualizados, é uma sociedade quando a gente tem uma sociedade, as partes se unem não de uma forma orgânica, mas de uma forma mais artificial. Por outro lado, quando a gente tem uma comunidade, se a gente falar de comunidade internacional, o que a gente está falando é a união com os mesmos interesses, é uma união mais orgânica, é uma união mais como se fosse uma comunidade mesmo do que a gente conhece no senso comum. Uma comunidade de pessoas que se unem com os mesmos objetivos. Então, se a gente fala de comunidade internacional, é isso. Os blocos, por exemplo, União Europeia, Mercosul, buscam ser comunidades internacionais, se integrar mais. Mas esse é o objetivo final, é o objetivo utópico. O que a gente tem, principalmente nas relações internacionais, é uma sociedade internacional. E o princípio da igualdade entre os estados está vinculado a isso aqui. Depois a gente tem a defesa da paz. A gente luta contra a guerra, a gente não quer fazer guerra. A defesa nas relações internacionais tem que ser da paz. Solução pacífica dos conflitos, no mesmo sentido, a solução dos conflitos tem que ser pacífica. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Então a gente vai ver que terrorismo e racismo são aplicados na Constituição e são falados na Constituição como algo que a gente tem que lutar contra, como algo em que a gente não pode tolerar racismo e terrorismo. A gente tem até alguns mandados de criminalização lá no artigo 5º que a gente vai ver mais à frente, por que o racismo e o terrorismo, como eles devem ser tratados pelo direito penal. Isso aqui é importante também. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Então, os povos devem cooperar para que toda a humanidade cresça, não só países individualmente cresçam. E concessão de asilo político. O Brasil é adepto da prática do asilo político e ele vai dar asilo político em certas ocasiões, conforme previstas em lei específica que tem prevendo a forma do asilo político, ok? Então esses são os princípios das relações internacionais. E o parágrafo único fala o quê? A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Aqui eu marquei também, fiz flashcards, dizendo que, querendo saber o quê? A República Federativa do Brasil buscará o quê em relação às relações internacionais? Buscará a integração. Que tipo de integração? Econômica, política, social e cultural. 4 tipos de integração. Integração econômica. O objetivo final é nós termos uma economia única, nós acabarmos com as barreiras tarifárias entre os estados, entre os países da América Latina, a gente buscar ter equiparações de moeda, no fim, ter uma moeda única na América Latina. Integração política, nós termos normas parecidas, normas equivalentes. A integração social, nós podemos transitar entre os países de uma forma mais facilitada. Integração cultural, nós conhecermos as culturas de outros países, de respeitarmos as culturas, integrarmos as nossas culturas, e esse é o objetivo da República Federativa do Brasil nas relações internacionais na América Latina, especificamente. E ele visa o quê? Formar o quê? Uma comunidade. Não falei comunidade? Estava falando lá em cima a diferença entre sociedade e comunidade. O país busca formar uma comunidade latino-americana de nações. E o germen dessa comunidade, o início dessa comunidade, é o que a gente conhece, o Mercosul, obviamente, né?
Aí eu coloquei aqui, vide Tratado de Assunção, que é o Decreto 350 de 91, que forma o Tratado de Assunção. Importante também a gente saber disso aqui. E aí, você gostou dessa forma de estudar? Continua lendo comigo a Constituição, que eu vou gostar bastante. Então deixa aí seu gostei, deixa o seu comentário e segue comigo no próximo vídeo. Até lá, hein?